Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração na nossa catequese destrinchada. Mais uma vez, eu quero te convidar a apoiar a minha campanha Compor Comigo, onde você vai me ajudar nesse processo de registro e gravação das minhas canções, das minhas músicas. Então, algumas músicas já estão começando a ser confeccionadas, já estão começando a ser gravadas, né? É um processo lento, demorado, mas eu tenho certeza que vai agregar muito a muitas pessoas. Eu espero isso, né? E rezo por isso também. E conto com a sua colaboração também. Também quero te convidar também a nesse vídeo também, que é um vídeo, nós vamos falar sobre o primeiro mandamento. Já vamos começar com o primeiro mandamento. E nesse primeiro, eles vão ser. Alguns dos mandamentos serão divididos em partes, em duas partes. Às vezes, se eu não me engano, acho que não tem nenhum com 3 partes. Mas, o que nós vamos fazer? Algo que a gente precisa falar. Hoje nós vamos falar sobre sobre como nós pecamos do primeiro mandamento e quais são as formas de prestar culto a Deus de forma concreta, certo? Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Então é isso, então já vamos para o nosso vídeo, porque hoje vai ter muita coisa. E aí outra coisa, nesses vídeos de mandamentos eu não tenho tempo estipulado. Vocês sabem que sempre que dá 1 hora, que 50 minutos eu já fico ansioso para terminar, já vou finalizando, né? Porém, nos vídeos dos vídeos dos mandamentos, dos 10 mandamentos, eu não vou ter essa pressa. Então, vai ser bem mais pausado e muito mais sem pressa. Então, se o vídeo der 2 horas, eu acredito que não vai dar 2 horas, né? Eu dividi em partes justamente para isso, né? Mas se der, você divide a sua aula. Então vamos para o nosso conteúdo como de sempre, certo? Vamos lá. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Bom, primeiro vamos à introdução aos 3 primeiros mandamentos. Vocês se lembram que o decálogo é dividido em 2 partes, os 3 primeiros mandamentos e os 7 últimos, certo? E o primeiro mandamento de todos é: escuta, Israel. Não é amar a Deus sobre todas as coisas, mas o primeiro mandamento nos chama a escutar. E aí nós escutamos, nós com o nosso ouvido atento, nós escutamos toda a ação de Deus, tudo aquilo que Deus quer para nós. E ele nos chama de Israel como seus filhos eleitos. Então, o que esse o início do primeiro mandamento já pode falar? Porque o primeiro mandamento não é amar a Deus sobre todas as coisas. É: escuta, Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, antes, a primeira ordem é: escuta, ouve, presta atenção, abre os ouvidos, porque você é filho amado. Então, eu quero te convidar também a abrir os seus ouvidos para a palavra de Deus. O Senhor é único e devemos amá-lo sobre todas as coisas. Os 3 primeiros mandamentos são resumidos por Jesus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a sua mente. É um apelo que recorda Israel: o Senhor nosso Deus é único. Ele é único. Não existe outro Deus. Deus amou primeiro o homem. Então, no processo de amor, é Deus quem ama o homem. E este amor é lembrado nas primeiras palavras do Decálogo, quando ele nos chama, dizendo que nós somos Israel. Então, isso significa que Deus nos amou, nos elegeu. Este amor exige uma resposta. Então, todo amor exige uma resposta, positiva ou negativa. Amarás quem te amou. Então, a resposta é essa. A resposta que Deus nos chama para esse amor que ele nos deu foi uma resposta de amor. Correto? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Dessa casa de escravidão não terás
outros deuses perante mim. Não farás de ti nenhuma imagem esculpida, nem figura que existe lá no alto do céu, ou cai embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, nem lhe prestarás culto. Êxodo 20, de 2 a 5. E lá também, em Mateus 4:10, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. O que está falando aqui? O primeiro mandamento e todos os outros mandamentos, assim como a Bíblia toda, está voltada para dizer, só há um Senhor, só há um Deus. Correto? Então, entendendo isso, penetrando nisso, nós vamos continuar, né? Lembrando sempre da aliança, que Deus faz uma aliança. Então, ou seja, isso não é uma questão de que Deus está mandando, Deus está amando, certo? Então é uma questão de amor, é um processo de amor. Os mandamentos são processo de amor. Agora nós vamos para a primeira parte, o primeiro tema do primeiro mandamento, que é ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. Primeiro nós devemos acolher e adorar. Deus se apresenta como aquele que libertou o povo de Israel do Egito. Ele se apresenta dessa forma. Eu sou o teu Deus que te tirou do Egito. Então, ele está querendo nos lembrar. Ele sempre vai nos lembrar de onde nos tirou. E nós não devemos perder a memória de onde Deus nos tirou. Então, a primeira coisa que nós precisamos recordar é lembrar de onde Deus me tirou, ou de onde Deus não permitiu que eu fosse, dos livramentos que Deus me deu, e pede acolhimento de coração. Então, essa libertação, ele pede também um acolhimento, ele pede também que nós acolhamos a sua palavra, e nos convida a adorar somente a Ele. Ao Senhor adorarás. E nos exorta a não procurarmos outras divindades, não irás atrás de outras divindades. Então, Deus nos chama para o acolhimento dele, para a sua adoração e para não ir atrás de outra divindade. Esses são os 3 pontos básicos deste mandamento. Acolher a palavra, adorar o Senhor e não buscar outros deuses. Certo? Então, quando nós... aí você já pode ir percebendo o pecado e vai ser um grande exame de consciência aqui. O pecado contra o primeiro mandamento, os pecados contra o primeiro mandamento, normalmente afetam alguma dessas coisas. Ou porque não acolhemos a palavra, a ordem, a aliança de Deus, ou porque acolhemos, mas não adoramos, não colocamos no lugar de Deus, ou colocamos outras coisas no lugar de Deus, e também porque colocamos outras prioridades, outras procuras no nosso coração. Então, sempre quando um homem vai pecar contra o primeiro mandamento, ele vai pecar em uma dessas 3 realidades. Ele é o Deus único e verdadeiro. O homem tem a vocação de manifestar Deus pelo seu agir em conformidade com a sua criação. Então Deus revela a sua glória a Israel. Ele mostra a sua glória para Israel, a glória que ele prometeu, ele está cumprindo a glória. Esta glória está ligada ao que o homem é e ao que é chamado. Ou seja, o homem é um ser espiritual e divino, porque pertence a Deus, e é um ser celeste, porque nasceu do céu, no coração de Deus. Então, quando foi desejado, quando foi querido, o homem foi querido no céu. O homem foi querido no céu. Então, portanto, o fim do homem é o céu. O fim do homem é na presença de Deus. Então, essa glória, ela lembra que o homem é divino, que o homem pertence a Deus. Não que o homem é Deus, mas que o homem pertence a Deus, é de Deus. Divino é porque é algo que pertence a Deus. É o Deus que criou e ordenou o universo. Então esse Deus que criou o universo também ordenou o homem para si, para ele mesmo. Então todas as coisas foram ordenadas para o homem, todas as criaturas foram ordenadas para o homem, mas o homem foi ordenado, foi criado para Deus. É o Deus que tirou os hebreus do Egito. É aquela história, lembrar de onde Deus nos tirou. É o Deus de Abraão, de Isaac
e de Jacó. Então, o primeiro mandamento vai nos lembrar da sua criação, da sua libertação e do cumprimento da promessa em Abraão, Isaque e Jacó, principalmente da numerosidade dos filhos de Deus. Então, nós temos então a capacidade de olhar para esse Deus que criou o universo e o ordenou, para esse Deus que libertou o povo que estava escravo e para esse Deus também que cumpriu a sua promessa. E aí nós temos o principal cerne dos mandamentos, que é a fé, a esperança e a caridade. E aqui, resumindo essa introdução ao tema, tá, gente? Acolher e adorar o Deus único e verdadeiro com fé, esperança e caridade. Esse preceito de fé, esperança e caridade, esse preceito do primeiro mandamento aborda todas as virtudes teologais. E aí você se lembra das virtudes teologais. E eu disse que nós repetiríamos muitas vezes as virtudes teologais, porque elas de fato são extremamente importantes, porque elas nos ligam a Deus, correto? Teologal porque nos liga a Deus. Teólogos, né, que faz essa ligação, que tem relação com Deus, que é um relacionamento com Deus. Primeiro, a fé, porque esse preceito nos leva a nele crer. A fé nos leva, aliás, esse mandamento nos leva a crer nele, a crer em Deus. A fé remete a aceitar e aderir ao que ele diz, ao que ele é, né? E esse aderir é muito importante aqui, porque a fé é comparado por muitas pessoas como esse adesivo que nós aderimos ao outro. A esperança, a nele esperar, ou seja, não buscar outras esperanças, não buscar outros deuses, buscar o único Deus que existe, certo? Então nós cremos nele, nós esperamos nele, e ele e nele amar. Então o primeiro mandamento não está só relacionado ao amor de Deus, mas está relacionado também a esperar e a crer em Deus. A não buscar outros deuses, esperar somente nele, somente no Senhor, e não crer em outras coisas a não ser em Deus. Crer nele e crer de forma plena, certo? Então a esperança remete a não querer ou esperar nada que não seja dele, e a caridade remete a não amar senão por ele e nele e com ele. Ou seja, nós podemos amar outras coisas? Sim, mas podemos amar em Deus. Se nós saímos de Deus para amar, nós pecamos. Nós pecamos, mesmo que seja algo lícito como a nossa família. E aqui nós vamos ver parte a parte os mandamentos, correto? Vamos lá. Vamos aprofundar na fé um pouco mais. A nossa vida moral tem a sua fonte na fé em Deus. Então, quando nós só vamos ter uma vida moral boa, positiva, quando eu tenho fé em Deus. Quando eu acredito na divindade desse Deus único, nesse Deus que é único. Temos como obrigação, então, obedecer à fé. Aquilo que nós cremos, aquilo que foi dito para nós, nós obedecemos. Nós buscamos obedecer por obrigação. Então, aderir, fé, é exatamente isso. É exatamente isso. É nós colocarmos a nossa obediência em prol daquilo que Deus falou, daquilo que Deus nos comunicou. Os desvios morais acontecem por desconhecimento de Deus. Então, quando existem pecados, principalmente contra a fé, que nós vamos ver aqui para frente, quando existem os tipos de pecado contra a fé, muitas vezes é porque a pessoa desconhece a Deus. A pessoa ela não chegou a um conhecimento de Deus. Ela não chegou a esse conhecimento de Deus. E mesmo as pessoas dentro da igreja, tá bom? Isso aqui não é descartado, não é uma pessoa que é só um ateu, alguma coisa assim, não. É realmente uma pessoa que pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um. Às vezes nós temos desvios de conhecimento de Deus. Achamos que conhecemos, ou conhecemos parte e não conhecemos. A fé então nos convida a crer e testemunhar o que não conhecemos. Por quê? Porque fé é isso. Fé não é testemunhar o que você conhece, porque isso é testemunho. Por exemplo, qual é a cor dessa tampa? Roxa.
correto? A cor dessa tampa, né, se a câmera não distorceu a cor, ela é roxa. Então, eu não creio que ela é roxa, eu sei que ela é roxa. Eu estou experimentando e vocês estão experimentando pela visão que essa cor é roxa, que essa tampa dessa cor, que essa tampa de garrafa é roxa, correto? Então nós sabemos. Na fé nós não sabemos, nós cremos. E testemunhar a fé é testemunhar algo que nós não conhecemos, certo? Então fé é testemunhar algo e viver algo que nós não conhecemos. Quais são os pecados contra a fé? O primeiro mandamento, então, nos ordena a alimentar e guardar a fé e rejeitar o que se opõe a ela. Guardar a fé e rejeitar o oposto dela. Nisto podemos pecar contra a fé de 6 formas. Então, essas são as 6 formas que existe um pecado contra a fé. Uma dúvida voluntária, uma dúvida involuntária, uma incredulidade, uma heresia, uma apostasia e um cisma. Vamos abrir item por item aqui. O que é a dúvida involuntária? É quando se negligencia ou recusa ter por verdadeiro o que Deus revelou e a igreja nos propõe para crer. Exemplo. Vamos dar um exemplo aqui. É uma pessoa que ela escuta a palavra de Deus, ela escuta que a castidade é algo que deve ser vivido, mas ela diz não. Ela se recusa. Ou ela vive de qualquer jeito. Então essa pessoa ela está pecando contra a fé, logo ela está pecando contra o primeiro mandamento. E uma coisa que nós vamos ver aqui muito, e nós vamos falar muito de pecado nesses mandamentos, é que vai ser um grande exame de consciência. Quando nós vamos ver aqui, nós vamos perceber que sempre que uma pessoa peca com qualquer outro dos 9 mandamentos, do 2º até o 10º, ela peca contra o primeiro. Sempre. Sempre que uma pessoa peca, seja com o 8º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, ela peca contra o primeiro, porque o primeiro é o centro de toda a lei. O primeiro mandamento é o centro de toda a lei, correto? Então, quando uma pessoa ela recusa ou negligencia uma verdade que Deus revelou ou que a igreja propõe, que de certa forma é Deus revelando também, ele está tendo uma dúvida voluntária, certo? Mas também existe a dúvida involuntária. Aquela é recusa ou a negligência, é a hesitação em crer. É aquela pessoa que fica na dúvida, que fica ali, será que eu vou, será que eu não vou? É aquela pessoa que tem medo, que ela sabe que ela pode ir, mas ela fica com medo de perder alguma coisa, do que ela vai perder, do que ela não vai ter, do que se não vai acontecer, se vai acontecer. Ela tem dúvida. A dificuldade em superar as objeções relacionadas com a fé ou ainda a angústia suscitada pela sua obscuridade. Então, essa objeção, essa dificuldade de superar. Existem coisas que vão colocar uma barreira entre nós e a nossa fé e aquilo que Deus quer para nós. Então essas objeções nós podemos ter uma dificuldade para superá-las. Isso é uma dúvida involuntária. Ou também essa angústia suscitada pela obscuridade, aquela pessoa que fica com medo de dar, aquela pessoa que fica com medo de se entregar. Quando deliberadamente, ou seja, de forma consciente e livre, eu cultivo, a dúvida pode levar à cegueira do espírito, à cegueira espiritual. Ou seja, aquela pessoa que ela fica tão focada naquilo que objeta, ou seja, naquilo que tampa, naquilo que impede ela de chegar a Deus. Por exemplo, uma pessoa que ela quer viver as coisas de Deus, mas ela tem medo de se entregar, ela tem medo de rezar, porque ela acha que se ela rezar, ela vai ouvir a Deus, se ela ouvir a Deus, Deus vai chamá-la para alguma coisa que ela não está pronta, que ela não quer.
E aí ela se fecha. Quando ela se fecha, Deus fica inacessível a ela. Não porque Deus não quer, mas porque a pessoa se fechou. Correto? Depois da dúvida involuntária, nós temos a incredulidade. Que é o quê? É o desprezo da verdade. A pessoa não somente ela recusa ou negligencia a verdade como a dúvida voluntária, mas ela despreza a verdade revelada ou recusa voluntária de lhe prestar assentimento. Ou seja, não é uma dúvida para si, mas é uma dúvida agora para o outro. Ele coloca dúvida no outro. A incredulidade, o incrédulo é aquele que, além de não crer, ele despreza a verdade. Como, por exemplo, a incredulidade de São Tomé, que não acreditou na palavra revelada pelos seus amigos, pelos seus irmãos. E quando ele não acredita, ele recusa, ele despreza. E ele fala assim, olha só para você ver como é a incredulidade. E ele fala assim, se eu não pôr as minhas mãos... E aí Jesus usa dessa própria ação. Então já que é para você, só assim você vai crer? Então toma aqui, põe a mão do meu lado. Põe a mão na minha ferida, nas minhas chagas. Então essa é a incredulidade. É aquela pessoa que além de não crer, ela despreza. Ela coloca Deus à prova. Ela pede uma prova para Deus. Certo? Porque ela não crê. Para que ela possa crer. Certo? A heresia é o quê? Muitas pessoas estão falando de heresia, falam de heresia e tudo mais. Mas vamos lá. O que é heresia? É a negação pertinaz. Ou seja, a pessoa continua negando. Ou também a dúvida pertinaz, ela continua duvidando, mesmo quando alguém já explicou, mesmo quando alguém já a aconselhou naquela verdade, quando a igreja já a aconselhou. Então, basicamente, depois de recebido o batismo, então vamos lá, precisa ser batizado, certo? A pessoa precisa negar pertinazmente. Vamos supor que aqui eu estou falando e de repente eu fale uma besteira, uma heresia. Algo que não deveria falar. E aí eu falo isso. Aí vem alguém, meu bispo, o meu padre, meu pároco, ele vem e fala assim, Carlos, você disse isso e isso, chegou até mim, isso aqui. Isso aqui tá errado, por conta disso e disso e disso. Se eu falo, nossa, isso tá errado mesmo, eu não sabia. Eu acho que eu falei errado. Ou eu me enganei, ou eu não sabia, ou chegou até mim a isso, então eu vou mudar. Certo? Eu não estou negando pertinazmente. Ou seja, eu saí da minha negação. E agora estou afirmando a verdade. Ou eu duvido daquilo pertinazmente. Então, eu não sou um herege por falar uma besteira. Correto? Eu não sou herege também se eu não sou batizado. Correto? Então, só o batizado pode ser herege. Mas também não é só ser batizado. Além de ser batizado, a pessoa tem que ser influente. Então, assim, não existe tanta influência assim. Então, poucos vão ser herege. Mas não existe só uma questão de influência. Também é uma questão de inteligência. As pessoas burras, convenhamos, as pessoas que não têm conhecimento. E aqui, quando eu falo, eu estou me incluindo também. No sentido de que, gente, a pessoa que estuda teologia, filosofia, anos e anos de latim, de grego, de hebraico, de história bíblica, ela tem uma capacidade muito maior do que eu, que não estudei nada disso. Nada disso. A única coisa que eu estudo é o catecismo, né, para dar essas aulas. Mas aí o que acontece? Aí essa pessoa, ela tem um conhecimento. Então aí ela é culpável de heresia, não eu. Correto? Não você. Ok? Porque nos falta essa influência, nos falta essa inteligência, como que eu vou falar? Essa importância. Correto? O que é a apostasia? A apostasia é o repúdio total da fé cristã. É aquela pessoa que ela rejeita. Ela foi batizada e ela rejeita a fé cristã totalmente. Não é o herege, por exemplo. O herege ele não rejeita toda
a fé cristã. O incrédulo, ele não rejeita a fé toda cristã. O que tem dúvida voluntária ou voluntária, ele não rejeita totalmente a fé cristã. Algumas coisas ele aceita, ele vai aceitar. O apóstata não. O apóstata, ele repudiou totalmente a fé cristã. E o que é o cisma? O cisma é a recusa da rejeição ao sumo pontífice ou da comunhão com os membros da igreja que eles estão sujeitos. E aqui não temos só cismáticos lá na igreja ortodoxa não, tá bom? Nós temos cismáticos até na igreja católica, muitos aqui que não se submetem ao Papa, que não se submetem à comunhão com os membros da igreja e não são sujeitos, não declaram obediência ao bispo, ao Papa. Então, essas pessoas, elas estão em cisma, caindo no pecado do cisma, caindo no pecado contra o primeiro mandamento. Correto? Vimos então os pecados contra a fé, agora vamos ver os pecados contra a esperança, contra a fé e contra a caridade. Correto? Vamos lá então. O homem precisa de Deus para tudo. Isto é esperança. Certo? Então, esperar em Deus é saber que eu preciso de Deus em tudo, em todas as coisas. Não respondemos positivamente a Deus sem a sua força. Então é pela força de Deus que nós respondemos a Deus. Deus quem dá a capacidade de amar e agir de acordo com os mandamentos. Então aqui, ó, até mesmo a nossa capacidade de amar a Deus vem de Deus. Então isso é esperar em Deus. Não espere amar a Deus com as suas forças. Espere amar a Deus com as forças de Deus. Correto? Com as forças de Deus. Deus é quem dá essa capacidade. Então a esperança é a expectativa confiante da bênção divina e da visão beatífica, ou seja, de ir ao céu. Dessa visão de ver Deus face a face. Visão beatífica, essa visão bem-aventurada de Deus. É os bem-aventurados que vêm a Deus. É a expectativa confiante da bênção divina. É também o receio de ofender o amor de Deus e de provocar o castigo de Deus. Correto? Quais são os pecados contra a esperança? Então há dois, basicamente, pecados contra a esperança. A presunção e o desespero. O que é essa presunção? Há duas espécies de presunção. Ou aquela pessoa que presume das suas capacidades, esperando poder salvar-se sem a ajuda de Deus. Então aquela pessoa que diz assim, eu posso me salvar por mim mesmo. É só eu fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Uma prova disso são os espíritas. Eles não acreditam que serão salvos por Jesus, que foram salvos por Jesus. É só eles irem aprimorando o software deles, né? Parece até um aprimoramento do software. E não é isso. Jesus quem nos salva. É Jesus quem é nosso Salvador. É Jesus quem é o nosso Salvador. Não é pela nossa capacidade que nós seremos salvos. Ou também a pessoa presume da onipotência ou da misericórdia de Deus. É aquela pessoa que fala assim, eu vou pecar mesmo, porque Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus vai me perdoar, Deus sabe. Eu vou faltar à missa, mas Deus sabe que não tem problema, que o quanto que eu estou sofrendo, que eu preciso descansar, que eu preciso ir fazer essa outra coisa. Então essa pessoa que coloca a sua esperança só na misericórdia, mas não nos seus atos, no sentido de que ela precisa se converter, ela precisa mudar de atitude, ela precisa se encaixar naquilo que Deus fala. Correto? Então esses dois tipos de presunção que existem. Quais são os dois tipos de desespero? Qual é o pecado? O que é o pecado contra o pecado do desespero? É o homem que deixa de esperar em Deus. Então ele deixa de esperar a sua salvação pessoal, ele fala assim, vai todo mundo pro inferno mesmo. Ou aquela pessoa que deixa de esperar os socorros para atingir. Então, ou seja, aquela pessoa que não espera mais o socorro de Deus, não vai atrás mais de Deus, não pede piedade por Deus mais. Ou ela não espera mais o perdão dos seus pecados. Esse pecado aqui, aquela pessoa que diz assim, esse pecado aqui não tem perdão, Deus não vai me perdoar. Deus não vai me perdoar deste pecado aqui. Certo?
No desespero, a pessoa se opõe à bondade de Deus, porque ela não espera que Deus seja bom o suficiente para perdoar. O pecado dela é maior do que o próprio Deus. É uma pessoa também, e aqui nós estamos falando do pecado contra a esperança. É uma pessoa também que se opõe à justiça, porque o Senhor é fiel às suas promessas. Se ele disse que vai perdoar, ele vai perdoar. Se ele disse que vai perdoar, ele vai perdoar. Se ele disse que ele vai socorrer, ele vai socorrer. Se ele disse que ele vai salvar, ele vai salvar. Então, é essa pessoa que presume que Deus não vai cumprir as suas promessas. Certo? Que não acredita mais que Deus cumprirá as suas promessas. E também é aquela pessoa que se opõe à sua misericórdia. É o pecado contra o Espírito Santo. É a pessoa que se opõe à misericórdia de Deus. Certo? Então esses são os dois pecados contra a esperança, que é a presunção e o desespero. Agora vamos aprofundar na caridade. Crer no amor de Deus implica o apelo e a obrigação de corresponder à caridade divina com amor sincero. Se vocês estão ouvindo um barulho, é o ventilador porque está muito quente, então não tem como eu gravar sem... Eu vou tentar diminuir aqui. Às vezes diminui isso, sim. Então, crer no amor de Deus implica o apelo e a obrigação de corresponder à caridade divina com amor sincero. Então, amor com amor se paga. O primeiro mandamento nos manda, então, amar a Deus sobre todas as coisas e amar todas as criaturas por Ele e por causa dele. Então, esse amor não é somente o amor a Deus. Porque ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas amáveis. Então, precisa continuar esse mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas amáveis. Todas as coisas são amáveis, mas Deus está sobre todas elas. Certo? A minha família é amável. O meu trabalho é amável. Os meus amigos, os meus dons são amáveis. É algo que eu posso amar, mas não posso amar mais do que a Deus. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. E esse amor a Deus me leva ao amor às outras coisas. Certo? Então, amor às criaturas por Ele e por causa dele. O motivo de nós amarmos não é porque essas coisas são amáveis, mas porque Deus fez essas coisas amáveis. Por causa dele, nós amamos a nossa família, nossa esposa, esposos, filhos e assim por diante. Quais são os pecados contra a caridade? São 5 os pecados contra a caridade. A indiferença, a ingratidão, a tibieza, a assídia e o ódio a Deus. O que é essa indiferença? É aquele que descuida ou recusa a consideração da caridade divina. Ele diz assim, é aquela pessoa que não considera que Deus o ama. Então ela não considera, ela se esquece que Deus a ama. Ela não sente mais, ela não busca experimentar mais esse amor. Não busca mais proclamar esse amor. Desconhece-lhe o cuidado preveniente e nega-lhe a força. É aquela pessoa que tira a força de Deus. Ela impede que Deus chegue até ela porque ela fica insensível. Certo? O que é essa ingratidão? A ingratidão é quando a pessoa não reconhece por desleixo ou recusa formal a caridade divina, não retribuindo amor com amor. Então Deus o ama, mas ela não ama de volta. Ela não busca amar a volta. Obviamente que a gente não vai amar a Deus da forma como Ele nos ama. Nós não vamos amar a Deus da forma como Ele nos ama. Mas nós podemos tentar. Não que a gente vai conseguir, mas a gente vai tentar. E vai tentar com a graça dele, como eu disse lá em cima. Certo? Então, ingratidão é quando eu não quero retribuir. Quando eu não quero fazer de graça aquilo que Deus me deu de graça. O que é a tibieza? É a hesitação ou negligência em corresponder ao amor divino. Pode implicar a recusa de se entregar ao movimento da caridade. Não é a ingratidão, mas é a hesitação. A pessoa quer. A pessoa quer se entregar. Ela quer, mas ela não consegue. Ela não consegue corresponder a esse amor.
E às vezes, muitas vezes, Deus está forçando ali ela a se entregar. E ela não se entrega. Então essa pessoa, ela está na tibieza. Ela está nessa frieza espiritual. Deus está querendo colocar fogo nela. E ela está colocando água. E ela está jogando gelo, jogando água e chovendo ali para que Deus não faça. Certo? Ela não coloca lenha para Deus colocar fogo na vida dela. Certo? Então, esse basicamente é o pecado da tibieza. Qual que é o pecado da assídia? É o pecado da preguiça espiritual, da pessoa que não busca mais. Ela não busca, ela não quer mais, ela não tem mais força para buscar. É a preguiça espiritual que chega a recusar a alegria que vem de Deus e a aborrecer o bem divino. É aquela preguiça que a pessoa fica apática, ela não quer mais, não aceita mais a alegria de Deus. Então a pessoa preguiçosa é a pessoa que não encontra mais vontade de fazer alguma coisa. Por que vontade? Porque não encontra motivação. Por que não encontra motivação? Porque não encontra alegria. Então a pessoa que é assidiosa é aquela pessoa que não encontra mais alegria em Deus. Ela não encontra mais alegria em Deus. E Deus é a fonte de toda alegria. Se ela não encontra alegria em Deus, é porque ela está procurando em outras coisas. E por fim, o ódio a Deus, que nasce do orgulho, né? Basicamente é o pecado de Satanás e de todos nós quando nós temos alguma espécie de orgulho, temos alguma espécie. Claro que não odiamos a Deus. Não estou falando que o pecado nosso seja o pecado do ódio, mas seja o pecado do orgulho. Esse ódio a Deus opõe-se ao amor de Deus. A pessoa nega veementemente. Nega a bondade de Deus. Diz que Deus não é bom. A pessoa relata que Deus não é bom. E ela ousa amaldiçoá-lo como aquele que proíbe o pecado e lhe inflige o castigo. Deus é mau, porque ele manda as pessoas para o inferno. Se ele fosse bom, ele mandava as pessoas para o céu. Ele já criava as pessoas para o céu. Já ouviu esse discurso, né? Se não ouviu, se já pensou esse discurso? Aquele que proíbe o pecado. Por que Deus proíbe? Isso é tão bom. Isso é tão bom. Por que Deus proíbe? Ah, absurdo. Deus não presta. Deus é ruim. Gente, eu tô fazendo um personagem aqui, pelo amor de Deus. Né? Vocês estão entendendo isso, né? Que aí depois, sei lá, enfim, né? Então, aí você coloca essa maldição. Nega a bondade de Deus. Estes são os pecados contra a caridade. Nós então vimos os pecados contra a caridade e agora nós vamos ver os pecados, nós vamos ver como as formas de prestar culto a Deus. Essa foi a primeira parte do primeiro mandamento. Nós vamos ter ainda mais duas partes, se eu não me mais uma parte aqui e mais duas partes no próximo vídeo. Agora vamos para a introdução do segundo tema, que é prestar culto a Deus. As virtudes teologais, fé, esperança e caridade, informam e vivificam as virtudes morais. Então nós falamos das virtudes teologais, agora nós vamos falar das virtudes morais. Ou seja, fé, esperança e caridade informam e vivificam a fortaleza, a prudência, a temperança e a justiça. Uma pessoa que vive a fortaleza, a prudência, a temperança e a justiça é uma pessoa que está sendo abastecida, vivificada, amada e informada pela sua fé, pela esperança e pela caridade. Ou seja, fé, esperança e caridade, virtude teologal, vivificam e informam fortaleza, prudência, temperança e justiça, virtudes morais, virtudes cardeais. E aí aqui nós temos uma coisa, então. Lembra lá que as duas tábuas da lei. Quais são as duas tábuas da lei? A relação com Deus, os três primeiros, e a relação com o próximo. Fé, esperança e caridade, relação com Deus. Então, os três primeiros vivificam e informam os 7 últimos mandamentos. Correto? Amar a Deus sobre todas as coisas, informa e vivifica e dá sentido para o amor ao próximo. Se amar ao próximo sem amar a Deus, eu sou um mentiroso. Correto? A caridade nos leva, então, a cultuar Deus como ele merece. Dar a Deus o que é de Deus. Esta é a virtude da religião.
Dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então, quando eu falo de religião, eu estou falando de quê? Eu estou falando daquela pessoa que está dando a Deus o que é dela, o que é de Deus. É dele, né? O que é dele. Que, na verdade, é a religião, que é dar a Deus, a si mesmo. O homem que se dá a Deus. Quando damos a Deus o que devemos a Ele. E o que é que nós devemos a Deus? As formas de cultuarmos a Deus são a adoração, a oração, o sacrifício, as promessas e votos e o dever social. E aí nós vamos ver todas elas aqui. Primeiro, a adoração. O que é a adoração? O primeiro ato da virtude da religião, ou seja, de dar a Deus o que é de Deus, é a adoração. Mas já ouviu isso, né? Eu tenho certeza que você já ouviu isso. Mas religião é ruim. Bom, se você acha que religião, dar a Deus o que é de Deus é ruim, então é isso. É porque você não sabe o significado de religião. Você acha que religião é um monte de regras, um monte de coisas a ser feitas. Não é. Não é. Então, religião é dar a Deus o que é de Deus. Adorar a Deus é reconhecê-lo como tal, Criador e Salvador, Senhor e dono de tudo quanto existe, amor infinito e misericordioso. Então é reconhecer. Adoração, antes de tudo, é reconhecer Deus como Ele é. E Ele é isso. Criador, Salvador, Senhor, dono de tudo o que existe. Ele é amor infinito e Ele é misericórdia infinita. Certo? Adorar a Deus é reconhecer também, com respeito e submissão absoluta, o nada da criação, da criatura, que só por Deus existe. Ou seja, reconhece que Deus é tudo e reconhece que a criatura, que nós não somos nada. Certo? É reconhecimento de que Deus é tudo e que nós não somos nada. Adorar a Deus é como Maria no Magnífica, louvá-lo, exaltá-lo e humilhar-se, confessando com gratidão que Ele fez grandes coisas e que o seu nome é santo. Maria, a mais perfeita criatura, disse: eu sou serva do Senhor. Porque olhou para sua pobre serva. Se Maria, que é cheia de graça, acabou de escutar do anjo que é cheia de graça, ela é pobre porque ela sabe que essas graças que ela recebeu de Deus. Quanto mais eu. Muito mais eu. E ela nos ensina, então, é esse relacionamento de dizer: Deus é tudo, eu não sou nada. Adoração é isso. Deus é tudo, eu não sou nada. Eu sou nada, né? Para ser mais exato no português. Deus é tudo, eu sou nada. A adoração do Deus único liberta o homem de se fechar sobre si próprio, da escravidão do pecado e da idolatria do mundo. Então ele liberta o homem, ele livra o homem. Quando o homem adora a Deus, ele reconhece que Deus está acima e o homem está embaixo. Ele reconhece isso. E aí ele deixa de ser escravo do pecado e da idolatria do mundo. Segunda forma de prestar culto a Deus é a oração. Oração. Na oração praticamos as virtudes teologais, que é elevar o espírito a Deus, é expressão de adorarmos Ele. Então nós praticamos a fé, a esperança e a caridade. Para obedecer os mandamentos deve-se ter vida de oração. É preciso orar sempre, sem desfalecer. É preciso orar sempre sem desfalecer. São Lucas vai nos lembrar, aliás, em Lucas vai se lembrar isso por Jesus. Elevar o espírito é oração. Elevar o espírito a Deus é oração. E os tipos de oração são louvor, ação de graças, intercessão, súplica. Eu colocaria adoração aqui, mas a adoração, ela é adoração, certo? Oração de adoração já é outra coisa, tá bom? Mas é a oração que eu faço durante a minha adoração. São coisas que se confundem, é natural, né? Não é uma coisa que é certinha, preto no branco, né? É uma coisa que
Pode ser. Então, a adoração também pode ser incluída, mas aqui temos o louvor, a ação de graças, a intercessão e a súplica. Louvor é exaltar a Deus, ação de graças é retribuir a graça que Deus me deu, gratidão. A intercessão é pedir por alguém e a súplica é pedir por algo para si. Certo? Vamos lá então agora o sacrifício. O que é o sacrifício? Que é a terceira forma de cultuarmos a Deus, de darmos culto a Deus. O sacrifício é um ato realizado que tem duas finalidades. Quais são as duas finalidades do sacrifício? Unir a Deus em santa comunhão e para poder ser feliz. Então, o sacrifício ele tem duas finalidades: comunhão e felicidade. Comunhão e felicidade. Comunhão e felicidade. Para que o homem seja comungue de Deus. E por que o sacrifício? Por que a dor? Porque Deus, Cristo, se sacrificou. Porque Cristo se sacrificou. Mas ele também foi feliz. E ele nos faz feliz. No seu sacrifício, ele nos faz feliz. O sacrifício é algo justo ofertado a Deus em sinal de adoração, de reconhecimento, de súplica e de comunhão. Quando eu sacrifico algo por Deus, eu faço justiça. Ou pelo menos estou buscando fazer justiça. Eu já dei esse exemplo aqui, se eu não dei, eu vou falar. É o quê? Vocês já viram a forma como os gatos, os donos de gato, quem é dono de gato aí vai saber. Principalmente se mora em casa e tudo mais, e o gato sai da rua, o que ele faz? Ele vai lá na rua, ele mata uma barata, um rato, alguma coisa. Ele pega alguma coisa e entrega pro dono e dá pro dono. Como uma forma de presenteá-lo. Né? De certa forma, é uma forma de presenteá-lo. É a mesma coisa que nós fazemos com os nossos sacrifícios. Para Deus aquilo é insignificante. Né? Ficar sem comer carne e tudo mais é insignificante. Deus não olha o ficar sem comer carne. Deus olha a intenção do nosso coração. Deus olha a intenção do nosso coração. Então, não é que ele tá... Então, quando aquela pessoa, quando o dono do gato, ele vê o gato entregando, ele sabe que o gato está fazendo uma bondade, tá, de certa forma, mas aquele rato não vai servir de nada para a pessoa, aquela barata não vai servir de nada para aquela pessoa. O sacrifício é algo justo ofertado a Deus de adoração, reconhecimento, súplica e de comunhão. A coerência entre o sacrifício exterior e interior determina se um sacrifício é válido. Então, ou seja, a pessoa se sacrifica exteriormente, mas interiormente não. Sacrifício inválido. A pessoa se sacrifica interiormente, mas não exteriormente. Sacrifício inválido. Só é válido quando a pessoa se sacrifica exterior e interiormente. Jejuar e não se converter, por exemplo. A pessoa jejua, mas continua falando mal do outro. Deixa de comer carne, deixa de beber cerveja, deixa de fazer isso, aquilo, doce, mas não para de falar mal dos outros, não para de mentir. Abster-se de comida ou bebida e não se aproximar mais de Deus. Aquela pessoa que não vai na missa, mas ela para de beber bebida alcoólica na quaresma. Vejo demais isso. Vejo demais. Fazer algo e a pessoa se gaba como se ela estivesse arrebentando. Não estou bebendo cerveja na quaresma. Mas você foi na missa? Não. Então seu sacrifício é inválido. Fazer algo, mas não se arrepender do pecado. O que nos salva não é o que nos salva não são os sacrifícios. É o pecado, é o arrependimento que nós temos do pecado. Os atos externos devem andar com participação interior. Coerência interior e exterior. Se não houver amor ao próximo, se não houver caridade, se não houver penitência, se não houver arrependimento, se não houver mudança, não há sacrifício. Não existe sacrifício. O sacrifício perfeito existe e é o de Cristo na cruz. E é o único sacrifício perfeito. Todos os sacrifícios que eu posso fazer, que você pode fazer, imperfeitos. O sacrifício de Cristo somente é perfeito. Só Ele é perfeito. Quando nos unimos ao sacrifício de Cristo, podemos fazer da nossa vida um sacrifício a Deus. Correto? Unimos a nossa vida, o meu sacrifício unido ao sacrifício de Deus, aí sim ele é perfeito.
O meu sacrifício por ele mesmo não é. Mas se eu uno o meu sacrifício ao sacrifício de Deus, ele se torna perfeito. Vamos falar agora das promessas e dos votos. Muitas promessas nós fazemos ao longo do caminho. Em muitos momentos da nossa vida, o cristão fará promessas. Fará promessas no batismo, na confirmação, no matrimônio, na ordem, nas inspirações particulares pessoais. Vocês viram que quando eu falo de promessas aqui, vocês pensaram principalmente aquela: eu prometo fazer um milheiro de santinhos. Eu prometo ir para a Trindade. Não. O cristão ele já faz promessas lá no batismo, lá na crisma, no matrimônio ou na ordenação dele. Ele já faz promessas na confissão também. Eu esqueci de colocar aqui, mas também ele faz na confissão. Prometo por sua graça não mais pecar. É o exame, é o ato de contrição. Parte do ato de contrição que nós rezamos. Prometo não rezar. Prometo não pecar. Prometo não pecar mais com a sua graça. E podem ser prometidas muitas coisas. O que a gente pode prometer? Prometo que eu vou rezar um terço. Prometo que eu vou dar esmolas. Prometo que eu vou fazer uma peregrinação. Prometo que eu vou fazer doações. Então todas essas coisas são promessas válidas, que são formas de gratidão. Deve-se ser fiel às promessas a Deus por respeito à sua majestade divina e seu poder. Prometeu, tem que cumprir. Prometeu, tem que cumprir. E o que é esse voto a Deus? Um são os votos, um são as promessas. Agora esses são os votos. O voto deve ser feito por vontade própria, certo? Então ninguém é obrigado a fazer voto, seja no casamento, ordenação, votos religiosos. Devem ser de vontade própria. Deve ser feito livremente também. Deve ser feito livremente. A pessoa não pode ser coagida. Deve ser um bem. Ou seja, fazer um voto, por exemplo, a pessoa fazer um voto que ela vai mentir para todas as pessoas, ou para pessoas, quando a pessoa for um pecador, ela vai mentir para ela. Não, ela tem que falar sempre a verdade, certo? Sempre a verdade. Deve ser possível, ou seja, eu vou prometer que eu vou voar. O meu voto é de voar. Não, você não consegue voar. Então tem que ser possível, tem que ser alguma coisa. Pés no chão, gente, pés no chão, para prometer as coisas. E tô falando, por exemplo, eu prometo dar 50 voltas ao mundo. Não, gente, não é possível, gente. Para quê? Qual que é a necessidade disso? Entende? Algo que seja possível. Algo que seja alcançável. Não precisa exagerar, gente. Não precisa exagerar. Deus não está olhando a quantidade. Deus está olhando a qualidade dos votos. Deve ser cumprido por religião. Ou seja, para ligar-se a Deus e dar a Ele o que é devido. Religião. Ligar a Deus o que é devido. É um ato de devoção. Ou seja, eu estou declarando o meu amor a Deus. E é onde o cristão ou se oferece a Deus ou promete uma boa obra. Ou seja, ele se entrega plenamente, ou ele fala assim, não, daqui para frente eu vou fazer só isso, por amor a Deus. Ao cumprir o voto, o cristão dá a Deus o que lhe foi prometido e consagrado. Certo? Então, quando ele faz um voto, ele dá a Deus. E o que a igreja diz dos votos e das promessas? No livro dos Atos dos Apóstolos, São Paulo se preocupa em cumprir seus votos, lá em Atos 18 e lá em Atos 21. A igreja se alegra com aqueles que fazem votos honestos a Deus, pois estes se assemelham ao Salvador que se rebaixa para nos salvar. Então, é aquela pessoa que ela vai imitar Jesus em tudo, até mesmo nisso, até mesmo nessa semelhança. Olha como a pessoa que faz votos, ela se assemelha a Deus, abraçando a pobreza como Cristo. Então a pessoa, ela pode ser rica, ela prefere não ser rica. Ela pode ser livre, mas ela prefere se escravizar em Cristo. Abraçam a liberdade como Cristo. Essa liberdade de exterior, né? Essa liberdade que eu falo assim, ela pode fazer qualquer coisa. Ela deseja ser livre em Deus, que é a melhor liberdade de todas. Renunciam à própria vontade como Cristo. Ela poderia fazer tantas outras coisas à vontade dela, mas ela renuncia à vontade dela. Sujeitam-se aos homens por amor de Deus.
como Cristo. Mais uma vez, Cristo sujeitou aquela pessoa que faz votos, ela também se sujeita. São obedientes e fiéis como Cristo. Então aqui temos pobreza, liberdade, renúncia, sujeição e obediência. Mas a igreja pode dispensar, se assim aprouver, se assim querer, dos votos e promessas feitas por algum cristão. Promessas e votos podem ser... a igreja pode dizer quando? Quando ela pode dispensar? Quando a pessoa pedir e a igreja ver que há necessidade, que não tem mais necessidade dela cumprir aquele voto, ou que é um voto incabido, ou que não tem mais... que não pode ser mais alcançado, ou que é, por exemplo, um voto que foi feito por outro. Por exemplo, eu voto... Né, eu acabei de ler o livro Dom Casmurro, e lá no livro Dom Casmurro tem uma dessas partes, né? Que o Bentinho ele é prometido pela mãe dele para que ele se torne padre. E aí ele não quer. Ou seja, a promessa é da mãe dele. Então a igreja poderia ter. Se alguém tivesse, se um diretor espiritual, né, chegasse pro Bentinho e falasse: olha, você nem precisa ir pro seminário, né? Ele não conheceria o Escobar e não aconteceria o que aconteceu no final do livro. Aí você tem que ler o livro. Eu não vou dar spoiler, né? Nossa, spoiler de um livro que já foi escrito há mais de 100 anos, mais de 200 anos. Mas vamos lá, continuando então. Então, a igreja ela pode dispensar. Ela pode dispensar, então, a pessoa quando ela vê que a pessoa não quando ela deseja, quando a igreja deseja. Então, tem N motivos para a igreja desejar isso, certo? E para finalizarmos, nós vamos falar agora sobre o dever social de religião e o direito à liberdade religiosa, certo? O respeito às demais religiões. Isso não significa que, porque eu acredito na minha religião, na minha forma de dar a Deus o que é de Deus, que outras pessoas não possam dar a elas da forma delas. É a religião dela, certo? Se ela está se ligando, se ela está dando a Deus o que é de Deus, é com ela. Nenhum homem pode ser impedido de buscar a verdade. É um dever e um direito seu. Impedir o homem da verdade é um dos maiores crimes que a humanidade pode causar, que um homem pode causar ao outro. Muito maior do que um homicídio. Muito maior do que um homicídio. Muito maior. Isto inclui Deus e a sua igreja. Ou seja, é aquela pessoa que pode impedir o outro de buscar a igreja, de buscar a verdadeira igreja. Este dever não se opõe ao respeito sincero pelas diversas religiões. Então é um dever buscar a verdade. O homem pode buscar a verdade, mas isso não significa que muitas vezes na busca pela verdade ele vai encontrar algumas mentiras, e dentro dessas mentiras, por ele encontrar essas mentiras, aquele que diz encontrar a verdade não vai desrespeitar. Não vai desrespeitar, mas ter um respeito sincero pelas religiões. Aquela pessoa que fica acusando, fica difamando as outras religiões, né? Eu estou, por exemplo, como eu falei no vídeo, né? Eu disse sobre o espiritismo, mas sobre uma parte do espiritismo que não é a verdade, certo? Que não é a verdade. Não significa que todo o espiritismo é ruim, correto? Tá bom? O grande problema de alguns católicos hoje é achar que todas as religiões, tudo de alguma religião, de todas as religiões, é ruim. Não. O catecismo ele vai dizer que toda religião está buscando a Deus. Mesmo que às vezes com as ferramentas erradas, da forma errada, com a velocidade errada, para a direção errada, ela está buscando a Deus. Algumas das demais religiões refletem um raio de verdade que ilumina os homens que a seguem. Ou seja, toda igreja tem uma luz ali de Deus. Toda religião tem uma luz. Ainda que seja pequena, minúscula, tem uma luz de Deus ali. Tem um raio de luz de Deus. É uma faísca. Que quando Deus quiser, ele pode fazer assim, ó. E essa faísca pegar fogo. Certo? Os cristãos devem agir com as outras religiões com caridade, prudência e paciência. Caridade, amar.
amar, querer o bem, desejar o bem. Prudência, não ficar falando, né, e afastando mais o outro. E com paciência, sem pressa, para fazer, para converter, para instruir, para dizer a verdade. Pois essas se encontram no erro ou na ignorância da fé. Então, muitas vezes essas pessoas elas estão nesses pecados lá de cima, da fé, da ignorância. E aí nós temos a luz do mundo. A igreja tem o papel de anunciar a todos os homens a verdade. Qual é o papel da igreja? É ser luz no mundo. É ser luz. A luz, ela ilumina, ela mostra, ela não é o centro. Ela mostra o que é importante. A luz, ela mostra o que é importante. Para que os homens, então, prestem o autêntico culto. Então, a igreja, ela sempre deve estar instruindo o homem a praticar o autêntico culto a Deus. Que muitas religiões não estão cultuando da forma autêntica. Tem um culto, mas não é autêntico. Não é o culto verdadeiro. Respeitem, e também para que os homens respeitem individual e socialmente a Deus. Ou seja, para que Deus seja respeitado. Para que as coisas que são de Deus, elas sejam respeitadas. Principalmente as pessoas. Por isso que a igreja luta tanto contra um monte de coisa. Porque, principalmente quando fere a dignidade humana. Principalmente quando fere, né? Então a igreja ela tem essa função, esse papel de respeitar, de fazer respeitar Deus e as coisas de Deus. A igreja deve então trabalhar para impregnar de uma mentalidade e costumes cristãos, à sociedade. Deve haver o respeito às demais pessoas, deve haver esse respeito. Mas a igreja vai ser aquela que vai colocar uma mentalidade de costumes cristãos. Por exemplo, costumes cristãos que foram colocados pela igreja. O respeito à mulher. Na era romana, não havia esse respeito. Tanto que os romanos, quem for estudar aí, os romanos tratavam as mulheres e as crianças como objeto, que poderia ser vendido, morto, a qualquer momento. As esposas. Eu estou falando das esposas. Não estou falando de escravos somente. Eu estou falando das esposas. Certo? Dos filhos. Correto? E a Igreja Católica tira esse costume. E a Igreja Católica é a responsável por tirar. A responsabilidade da Igreja colocar uma mentalidade cristã e um costume cristão na sociedade. Não só nos cristãos. Na sociedade. Mas deve haver também o despertar do amor e da verdade dos homens. A igreja não chama somente a esse esclarecimento e esse respeito, mas a também amar a Deus. Amar a Deus. A igreja e os cristãos são a luz do mundo. A igreja e os cristãos são a luz do mundo. E como luz só penetra onde foi permitido entrar. Portanto, o anúncio deve ser respeitoso, mas aproveitando cada brecha. Assim como a luz. Assim como a luz. É a igreja que manifesta assim a realeza de Cristo sobre toda a criação e as sociedades humanas. Certo? Vamos terminar aqui agora. O que é que nós precisamos fazer? Não forçar ninguém a crer. O nosso papel como luz é não forçar. Como nós vimos, a luz ela não entra onde ela não é permitida entrar. Mas onde abre uma brecha, ela entra e ela ilumina. Quando ela entra, um pouco de luz. A luz do computador, aquela luzinha vermelha do computador, ela é capaz de, numa noite bem escura, ela é capaz de iluminar todo o quarto. Essa luz que nós devemos ser, bem pequenininha, mas o suficiente para revelar Deus. Não forçar ninguém. Um direito que se funda da natureza da pessoa humana é que, em matéria religiosa, ninguém seja forçado a agir contra a própria consciência, nem impedido de proceder dentro dos justos limites, segundo a mesma, em privado e em público, só ou associado com outros. O que está querendo dizer aqui? É aquela mãe que quer impor o filho
de ser padre, ou aquela mãe que quer impor o filho de ir para a igreja, sem forçar. Sem forçar. Obviamente, não estou dizendo que a criança, que o adolescente, que ainda tem 18 anos, que não é livre, né, que não é dono, que não já tem a sua própria maioridade, ele não deve obedecer o pai. Estou falando daquele que já saiu da casa do pai, certo? Já saiu das asas, melhor, da casa não, das asas do pai. Ninguém deve ser forçado a agir contra si mesmo, mas não pode agir fora dos limites impostos. Ou seja, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Não, você não é livre para fazer o que você quiser. Você é livre para fazer o que está no limite. O ser humano só pode aderir a algo livremente, mesmo se este algo for a verdade. Certo? Então, a verdade, principalmente a verdade, ninguém pode aderir à verdade forçado. Você está forçando ele a acreditar na verdade. A pessoa não vai acreditar, né? O que é a liberdade religiosa? Antes de definir uma lei civil, deve-se se assegurar a todas as religiões que tenham liberdade para praticar a sua religião. O Concílio Vaticano II vai dizer: se, em razão das circunstâncias particulares dos diferentes povos, se atribui a determinado grupo religioso um reconhecimento civil especial na ordem jurídica, é necessário que, ao mesmo tempo, se reconheça e assegure a todos os cidadãos e comunidades religiosas o direito à liberdade em matéria religiosa. Ou seja, só um país que é protestante. Não, só as igrejas protestantes vão ser isentas de impostos. Não pode ter essa duplicidade da lei, certo? É para todas as religiões. Só a Igreja Católica receberá um donativo do governo. Não. Por ser religião, não. Entende? Então é isso. A Igreja Católica, ela se preocupa até com o civil, com as leis civis. Como nós já falamos nas outras aulas. Ter direito à liberdade religiosa não significa liberdade para se aderir ao erro. Certo? Então, eu sou livre, então eu posso errar. Eu posso aderir ao erro. Não. Não é toda religião. A religião que, por exemplo, aquelas religiões loucas lá dos Estados Unidos, que a pessoa induz o outro ao suicídio coletivo. Não. Tá? Não. Erro. Aderir ao erro. Não pode. É um direito natural da pessoa humana à liberdade civil. Que significa que só terá direito aquele que respeitar as leis civis. Certo? Então é isso. Desrespeitou a lei, não tem direito mais. O poder político deve resguardar dos constrangimentos civis e religiosos. É um direito civil. Aqui não estamos falando só de católicos, não, tá? Certo? Então nós estamos falando só de católicos, não. Até aqui, acho que vocês entenderam que não é só católicos. O poder político deve resguardar os constrangimentos dos civis religiosos. Ou seja, aquelas piadinhas, constrangimento, né? De colocar pessoas em posição de piada, em posição de tudo mais. O poder civil deve exigir, como exige respeito de outras autoridades, como exige respeito de outras pessoas, também não só autoridades, de outras pessoas. Não é um direito ilimitado nem limitado. Ilimitado onde não pode fazer o que bem pensar. Ou seja, esse direito à liberdade religiosa, ele não pode fazer o que não é ilimitado, porque ele não pode se aderir ao erro. Mas também não é limitado. Não, a ordem pública não pode limitar. Fala assim, olha, você vai aderir você tem liberdade só até aqui. Não. Né? Você pode rezar missa, só uma missa por mês. Não. Entende? Então, você pode participar de quantas missas você quiser. Você é livre. Você só não pode participar de missas ou de cultos, sei lá, que infringam alguma lei. Correto?
tô dizendo aqui, né? A missa ela não pode infringir alguma lei. A celebração da missa, na verdade, né? Tipo, som alto demais, ou entende? Essas coisas. Respeitar os justos limites. Olha só pra você ver. Olha onde eu toquei. Olha na ferida onde eu toquei. O som alto, né? Respeitar os justos limites dos direitos à liberdade religiosa. Então, justo limite. Tem que respeitar. O justo limite. Mas existe um limite, certo? Os limites justos são definidos pelas autoridades civis conforme a ordem moral objetiva, certo? Então, nós encerramos por aqui hoje. Nós finalizamos a primeira parte do primeiro mandamento e nós falamos, né, sobre tudo isso. Então, quero te agradecer, te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, todas as coisas que você já sabe, né, a me ajudar na campanha Compor Comigo também, e deixar o seu comentário aqui. Vamos colocar a palavra religião, certo? Coloca a palavra religião, melhor, religião não, coloca limite, porque aí a gente vai saber que foi uma das últimas coisas que nós falamos aqui. Que nada mais é do que os mandamentos são o limite que Deus nos coloca para que nós não morramos, para que nós não nos esqueçamos dele, para que nós cheguemos no nosso bem final, que é Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Fiquemos selados na proteção desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado.